Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos tratar de um texto muito polêmico, né? Existem textos na Bíblia que são riquíssimos. Esse também é riquíssimo, porém é um pouco polêmico. Que trata a respeito do casamento, do divórcio, e aí? Será que você pode casar de novo? Como é que é esse negócio todo aí? O texto em questão é no livro de Marcos, capítulo 10. Que diz assim: levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez a multidão se reuniu junto a ele, e de novo eles os ensinava segundo o costume. E aproximou-se alguns dos fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Então, os fariseus vão até Jesus e fazem uma pergunta, aproveitando que ele estava ensinando para a multidão. Só que a intenção dos judeus era pegar Jesus em alguma coisa. Então, há pouco tempo atrás, tinha acontecido um episódio muito marcante. Qual foi o episódio? A morte de João Batista. João Batista, ele morreu justamente porque estava falando sobre um incesto que Herodes estava cometendo, porque Herodes estava se deitando com a mulher do seu irmão. Então, ao falar isso, ele decretou sua própria morte. A mulher ficou revoltada, aqui no canal eu falo sobre isso, e João Batista morre, porque foi tratar justamente de relacionamentos. Então aqui os fariseus fazem uma pergunta. A pergunta é lícito repudiar sua mulher? Por que eles fazem essa pergunta? Porque na época deles havia dois grupos. O primeiro grupo defendia que você poderia repudiar sua mulher caso ela cometesse adultério, relação sexual ilícita. Ela cometeu relação sexual ilícita, você podia repudiar. Já um outro grupo dizia que não, que a verdade é que qualquer coisa que ela fizesse que fosse desagradável, você poderia repudiá-la. Há uma diferença aqui da palavra repúdio para divórcio, você vai entender. Jesus fala assim: olha, o que disse Moisés? Então vamos lá ver o que Moisés disse, já que Jesus ele fala para a gente perguntar a Moisés. Então vamos olhar o que Moisés disse, que está no livro de Deuteronômios, capítulo 24. Olha o que Moisés disse sobre isso. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente, e aqui a briga toda está aqui. Porque Moisés fala assim: você pode dar a carta de divórcio se você achar alguma coisa indecente. A pergunta é: o que é essa coisa indecente? Como eu falei, um grupo defendia que era relações sexuais ilícitas. Outro disse que é qualquer coisa. Não passou a roupa, a mulher não está se arrumando, não está bonita, queimou a comida, não está arrumando a casa. Isso é algo indecente aos meus olhos e eu vou dar carta de divórcio. A briga é essa. Mas olha o que Moisés fala que também eu acho interessante. Por ter achado coisa indecente a ela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na sua mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa fosse e se casar com outro homem, e esse a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e despedir da sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Então, no meu entendimento, tem pessoas que criam uma confusão, uma briga com isso aqui. No meu entendimento aqui, está muito claro que você pode ter o segundo casamento. Para mim está claro, mas assim, como não está tão explícito, então tem muitas pessoas que não consideram esse versículo, que para mim é claro, está deixando claro que você pode ter o segundo casamento. Ele fala aqui do cara que acha algo indecente na mulher. Ele achou algo indecente, ele vai se separar dela. Quando ele se separa dela, ele vai lavrar uma carta de divórcio, ou seja, um papel, um documento dizendo que ele está divorciado. E aí o que Moisés fala? Ela com essa carta de divórcio, ou ela volta para a casa dos pais, para voltar a ficar de novo na sua solteirice, morando com os pais, ou ela pode casar com outro, tá claro aqui. Mas tem gente que briga, que diz que não é, tudo bem. Depois eu vou voltar no assunto do segundo casamento. Então, se ele lavrar a carta de divórcio, ela pode casar com outra pessoa. É o que Moisés colocou aqui, ela pode casar com outra pessoa. E quando ela casar com outra pessoa,
e vamos supor que ele venha a morrer, o que Moisés diz aqui? Que ela não pode voltar para o primeiro. Então ela teve um primeiro casamento, ele achou algo indecente nela, deu a carta de divórcio, ou seja, ela pode voltar a ser solteira de novo ou pode ter um novo casamento. Mas se o cara vier a morrer, esse segundo, ela não pode voltar para o primeiro. Por quê? Para não banalizar. Não separou? Você não poderia voltar para a primeira pessoa. Esse é o que Moisés fala, mas vamos voltar lá para o debate entre Jesus e os fariseus. Então é isso que Moisés diz. Olha o que eles falam. O que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Então presta atenção. Os fariseus deixam claro que Moisés permitiu a carta de divórcio, o papel, e repudiar. Então logo aqui, repúdio e divórcio não é a mesma coisa. Ele está tratando de dois assuntos aqui. Lavrar a carta de divórcio e repudiar. Qual que é a diferença? Repudiar é quando eu sou divorciado. E eu já tive eu tive um relacionamento e eu tive 2 filhos, só que eu vi algo, na verdade, houve traição, né? Da parte da pessoa a qual eu estava envolvido. Então, o que aconteceu? Quando eu descobri, o que aconteceu? Eu não me deitei mais com ela. Isso é repudiar. Repudiar é quando você, mesmo estando casado, você não se deita mais com a pessoa, você não quer mais conversa, não quer mais nenhum tipo de relacionamento. Isso é repudiar. Repudiar é você estando casado, mas você não tem mais relação, como tem pessoas que falam que moram na mesma casa, um dorme no quarto, outro dorme na sala, já tem 2 anos, eles não se tocam, mas está vivendo lá. Então eles não lavraram a carta de divórcio. Lavrar a carta de divórcio é botar o ponto final socialmente. Então, essa é a diferença do divórcio para o repúdio. O repúdio é quando, mesmo estando casado, eu não tenho relação com a pessoa, não quero conversa e tal, toda essa visão. E aí ele diz, mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, Jesus deixa muito claro que o que faz uma pessoa repudiar e divorciar é por causa da dureza do coração. Jesus, ele colocou essa cláusula, ele permitiu isso primeiro, não como mandamento. Está claro aqui. Não é que a pessoa traiu e agora eu vou me separar. Não. É se você não consegue estabelecer o casamento, que foi o meu caso. Eu não consigo aceitar, não entra na minha cabeça a traição. Então eu não me dou bem com isso, eu louvo e acho lindo as pessoas que conseguem perdoar e continuar. Eu não consegui. Então para mim não tem mais como. Mas aqui não é um mandamento, é que se você conseguir perdoar, você deve, de fato, restaurar o seu casamento. O ponto que Jesus deixa claro aqui é que Deus nunca quis o divórcio. E Deus nunca quis o repúdio. O repúdio é pior que o divórcio. Por que é pior que o divórcio? Porque tem pessoas que castigam a outra no repúdio. Ou seja, eu não libero ela para casar com outro e ela fica debaixo dessa punição de eu não quero, mas não largo, sabe? Não largo. Então, casamento, você tem que entender o seguinte, irmão. Casamento é algo muito sério. A Bíblia fala assim que se você quiser fazer um voto, você não precisa fazer voto. Ele diz, não precisa votar, mas se você votar, você tem que cumprir, porque tudo aquilo que você coloca perante Deus como um compromisso, Deus leva muito a sério. E casamento é um compromisso. E aí vem aquelas questões. A primeira é que, não, pastor, mas eu estava me relacionando com a pessoa, era novo, e não foi Deus que me enviou essa pessoa. Né? Não foi Deus que uniu. Eu já vi até um pastor defender isso. Né? Na verdade, ele defendeu isso porque ele
ficou com a mulher de outra pessoa. A pessoa era casada e ele pegou e tomou ela para ele, né? Então, ele defendeu essa ideia por causa disso. Mas qual que é a ideia? De que se não foi Deus que uniu, então a pessoa pode se separar e casar com o outro. Não, não existe isso. É Deus que institui o casamento. O casamento é algo público, que ele é feito publicamente, e para ser desfeito também ele é feito publicamente através da carta de divórcio. Então é algo muito sério. Então, o casamento foi feito para durar para sempre. Agora, Deus, sabendo que são dois pecadores vivendo na mesma casa, e tem momentos que são difíceis, a resposta de Jesus aqui é que, por que as pessoas se separam? Porque são duras de coração. Por que eu me separei da minha pessoa lá? Porque meu coração ficou endurecido. De fato, eu não consegui aceitar a traição. Meu coração endureceu. Então, mas assim, sabendo que são dois pecadores, é complicado. Você que é casado, você sabe disso. Então, Deus, ele permitiu a carta de divórcio segundo uma ótica. Qual que é a ótica? A da traição. Se a pessoa se deita com outro homem estando casada, então você pode, não é que você tem, você pode, se seu coração estiver muito endurecido, nesse sentido, você pode se separar. Quando você se separa, você tem que lavrar a carta de divórcio. Você tem que ter a carta de divórcio, porque é o ponto final, é com a carta de divórcio. Então, enquanto você não tem a carta de divórcio, você não pode casar e nem se deitar com ninguém. Tá me entendendo? É com a carta de divórcio. E quando você entreguei a carta de divórcio, agora já posso me deitar? Não, você tem que casar. É algo público. É Deus que instituiu. E aí, eu até esqueci de falar, né? Então a pessoa fala assim, ó, não foi Deus que me uniu, então eu posso me separar? A resposta é não, não pode. Por quê? Porque a instituição casamento foi Deus que fez. Você, mesmo sendo mais jovem, ou então você casou, não foi por amor, foi por outros motivos, você publicamente assumiu um compromisso com a pessoa e você é responsável por esse compromisso que você fez. Então você não pode separar. Ah, mas e o casamento a qual a Bíblia não coloca, por exemplo, como do mesmo sexo? Não, está fora dos parâmetros da Bíblia, então não tem nada a ver. Mas a instituição casamento foi Deus que colocou para amparar tanto o homem quanto a mulher. Então, foi instituído por Deus e você tem que honrar esse compromisso. Quando é que eu me separo? A Bíblia apresenta 4 motivos para você se separar, e você se separando, você, no meu entendimento, pode casar de novo. Primeiro motivo é morte. Segundo motivo, traição. Terceiro motivo, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo vai falar sobre isso, que é abandono. Quando uma pessoa ela abandona a outra, então, definitivamente, né? Ela não vai lá com a carta de divórcio, mas ela abandona, ela não quer mais, não tem o menor compromisso. Segundo o que Paulo fala, entende-se que, então, a pessoa que foi abandonada, ela está apta, mesmo sem a carta de divórcio, ela está apta a casar de novo. Tá lá. Aí você fala assim, mas são dois cristãos, um cristão se separa. Bem, quando ele abandona o seu cônjuge, o cristão abandona o seu cônjuge, entendemos que esse cristão que abandonou o cônjuge se desviou, porque ele está desonrando o compromisso. Então, a pessoa também continua livre. Agora tem um quarto motivo que ele não está explícito, mas a maioria dos teólogos entendem isso como uma realidade. Qual que é? É que quando há espancamento, a pessoa também está livre. Deixa eu explicar. Por exemplo, se eu começar agora a esmurrar e a me bater, se você estiver perto de mim, você vai chamar o hospício e eles vão vir e vão colocar uma camisa de força, porque eu não posso me agredir. E, inclusive, um casal onde um homem agride a mulher e a mulher aceita, ela não toma atitude, ela está pecando, porque a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito. Eu não posso permitir que as pessoas firam o meu corpo. Dentro do cristianismo não existe agressão. Se existe agressão em alguns casos de cristãos aí, tá errado, tem que chamar a polícia, e essa pessoa tinha que ser disciplinada, tinha que ser tratada como um descrente. Dentro do cristianismo não existe agressão.
agressão, você não pode agredir o corpo do outro, de forma alguma. Não há nenhuma justificativa para isso. Então, no nosso entendimento, teólogo, né, são esses 4 motivos. Qualquer outro motivo é irrelevante. Qualquer outro motivo, há a possibilidade de você manter e restaurar o casamento. Mas uma vez que você se separou, eu me separei. E agora? Eu posso casar de novo? Esse texto de Moisés, no meu entendimento, está claro que pode. Mas tem pessoas que torcem, diz que não está explícito. Existe um outro texto também que não está explícito, mas está aí, falando do segundo casamento, que é a mulher que Jesus pede água, e ela diz que não tem água, e ele vai lá, chama o teu marido. Ela fala, não, eu não tenho marido. Jesus fala, disseste bem, porque já tivesse 5 maridos, ou seja, Jesus está reconhecendo que ela foi casada 5 vezes. 5 vezes. E o que você tem agora não é teu marido. O que ela estava agora não tinha compromisso, de fato. Então você vê que, no meu entendimento, a Bíblia é clara. Para mim, a Bíblia é clara quanto a isso. Mas como não está explícito, a pessoa fala, não está aqui. Bem, então a Bíblia, ela é meu norte. Então, aquilo que a Bíblia diz é que eu pego como orientação. E preste atenção, aquilo que ela não diz, também eu pego como orientação. Se ela não fala nada, como eu falei, no meu entendimento, ela fala tanto no livro de Deuteronômios, capítulo 24 está lá, quanto esse texto que eu acabei de citar. Mas se para você isso não é suficiente, então aquilo que a Bíblia não diz é opcional. É opcional. E a gente é inteligente, entende, compreende. Então, é aceito pela maioria das igrejas evangélicas que, de fato, é possível o segundo casamento. A igreja católica, no entendimento dela, o casamento é indissolúvel. Então, no entendimento dela, não tem como se desfazer. No nosso entendimento, dentro desse parâmetro dos 4 motivos, que você pode, de fato, se separar. Mas não é para se separar. Casamento é para ir até o fim. É para ir até o fim da tua jornada. É o companheiro ou a companheira que Deus colocou na sua vida para abençoar você. Agora, diante desses 4 motivos, morte, traição, abandono ou espancamento, de fato a pessoa está livre de novo para casar com a carta de divórcio. Você não pode se envolver com outra pessoa sem a carta de divórcio, que é o que Jesus ele fala mais profundamente sobre isso no livro de Mateus, capítulo 19, que ele vai falar justamente sobre repudiar e o divórcio. Espero que eu tenha conseguido explanar para você esse entendimento. É polêmico, né? Tem muitas questões aí, mas eu acredito. Tem um outro detalhe também, que o casamento civil ele passou a acontecer no ano de 1800. Até então era só casamento religioso. Porém, você viu que Moisés ele tinha um documento mostrando a pessoa no divórcio. Havia também um documento de casamento. Então, era algo... Então, quando entrou-se o casamento civil, aqui é uma legalidade, não há problema nenhum, está tudo certo. Hoje nós temos a união estável, que ela contempla algumas pessoas que... É interessante, por exemplo, você que é pensionista e você não quer perder a sua pensão, aí existe essa possibilidade, que é a união estável. Eu sei, na minha igreja que eu estou, por exemplo, ela não aceita... quer dizer, nunca eles entram muito nessa questão, mas a princípio parece que não aceita a união estável como algo legal. Mas para mim é um equívoco, uma vez que não havia união civil, em 1800 entra. E agora, nessa época atual, entrou a união estável, que ela contempla pessoas que, por exemplo, estão recebendo pensão e agora elas podem simplesmente fazer a união estável, estão casadas diante de Deus, tranquilamente, e é até mais barato, mas isso são palavras do André, tá? A minha igreja mesmo não se posicionou a esse respeito, mas acho que valeria um debate. Até agora eu não ouvi nada que me convencesse do contrário. Mas espero ter que tudo isso que eu falei tenha te dado um entendimento acerca desse assunto. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.